Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao verso 23. Diz assim a boa palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. Ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma mesa, e uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamou-a a ele, e ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, Eliseu: chama. E chamou-a ele. Ela se pôs à porta. E ele, Eliseu, disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse seu pai ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Nosso Deus, estamos diante da tua palavra, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento para transmitir aquilo que precisamos ouvir nesta noite. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. O tema do nosso mês é não o quê? Não desista.
O texto que nós acabamos de ler nesse momento nos mostra o profeta Eliseu. Profeta Eliseu que sucedeu Elias, e ele estava no quarto, o quarto que aquela mulher sunamita mandou construir para ele, para que todas as vezes que ele passasse pelaquela cidade, ele pudesse então ali descansar, se abrigar. E um dia Eliseu e seu moço estavam nesse quarto, e o profeta então mandou Geazi perguntar àquela mulher que foi tão boa para com ele, perguntar àquela mulher: o que é que eu posso fazer por você? O que eu posso falar com o rei para te favorecer? Posso falar com o chefe da guarda para te favorecer? O que eu posso fazer por você? E aquela mulher, o texto diz que ela era muito rica, e ela disse para eles: olha, eu não preciso de nada, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Em outras palavras, ela deve ter falado assim: olha, profeta, eu sou feliz com o que tenho, não preciso de nada. Materialmente, sim, ela era feliz, ela tinha tudo, não lhe faltava nada, mas a mulher então, ela saiu, foi para sua casa, e Eliseu então, ele pergunta a Geazi, seu ajudante, e ele pergunta: mas será que eu não posso, nós não podemos fazer nada por ela? E o versículo 14 vai nos dizer que Geazi fala para o profeta: olha, ela não tem filhos, e o seu marido já é velho. E ali então, meus irmãos, Geazi, ele identifica uma necessidade daquela mulher. Ele identifica que aquela mulher, ela tem a necessidade de ter um filho. Pelo que disse Eliseu ao seu ajudante: olha, então vai lá, chama. E ele chamou aquela mulher, e agora aquela mulher se coloca na porta do quarto do profeta, e o verso 16 vai dizer que ele, Eliseu, diz para aquela mulher, ele profetiza para aquela mulher e diz: a este tempo determinado, a esse tempo determinado da vida, abraçarás um filho. E o versículo 17 vai dizer: e passado aquele tempo, aquela mulher concebeu e deu luz a um filho, no tempo determinado pelo profeta. E a palavra vai nos dizer no verso 18: e cresceu aquele menino, se tornou um menino forte, e sucedeu que um dia ele já com uma certa idade, ele saiu para ver o seu pai era lavrador, trabalhava na roça, no roçado, e ali, ao estar junto com seu pai na colheita, o verso 19 diz que ele foi para o seu pai, e quando estava perto do seu pai, ele sentiu uma dor muito forte na cabeça. E ele gritou: ah, meu pai, minha cabeça está doendo, estou com muitas dores de cabeça. E então aquele homem, aquele pai preocupado, falou para um dos seus empregados e disse: olha, leve esse menino para sua mãe, para que ele possa cuidar desse menino. E a palavra vai dizer no verso 20, que esteve aquele menino nos joelhos da sua mãe, ou seja, no colo da sua mãe, até ao meio-dia. E ao meio-dia, aquele menino morreu. Ele morreu, e a sua mãe então pega aquele menino, e ao invés de colocar na cama daquele menino, que ele tinha uma cama, né? Aquela mulher pega aquele jovem e coloca ele no quarto do profeta. Coloca aquele menino no quarto do profeta, fecha a porta e saiu. Não desistiu. Aquela mulher, mesmo diante da morte daquilo que era a coisa mais preciosa para ela,
ela não desistiu do seu filho. E o verso 22 vai nos dizer que aquela mulher então foi procurar o marido, mandou alguém procurar o marido, dizendo para ele: olha, eu preciso de um empregado, de um servo e uma jumenta, pois tenho de ir procurar o homem de Deus. E disse então aquele marido para aquela mulher: ué, mas logo hoje não é lua nova, porque para os judeus, no tempo da lua nova, eles faziam culto a Deus. Hoje não é sábado para se adorar a Deus. E aquela mulher então diz para ele: tudo está bem. Tudo está bem. E ela então selou aquele jumento, colocou o que tinha que se colocar ali, a carroça, no lombo daquele jumento. E ela diz então para aquele servo: olha, segue o caminho até o Monte Carmelo. E não pare em lugar nenhum, não converse em lugar nenhum, não descanse, só pare quando eu mandar. Meus irmãos, o inesperado aconteceu na vida daquela família. O inesperado, meus irmãos, ele não avisa quando vem. O inesperado acontece e quando ele acontece, chega a crise. Chega a crise. O inesperado acontece em qualquer momento das nossas vidas. A família da Sulamita era uma família feliz. Eles tinham um poder aquisitivo muito bem. O texto diz que ela era rica. Ela tinha um marido, ela tinha um filho, ela era bem materialmente, não havia suspeitas nenhuma que aquele menino era enfermo, era doente, não. A vida daquela família era uma vida maravilhosa, eu penso, mas a morte veio àquela casa. A morte entrou naquela casa, o inesperado aconteceu, e quando o inesperado acontece, meus irmãos, a crise chega junto. Ou seja, ninguém espera, meus irmãos, nenhum de nós que estamos aqui, nenhum de nós que estamos, vocês que estão nos ouvindo, ninguém espera por um acidente na família, não é verdade? Ninguém espera por um acidente de ninguém da nossa família. Ninguém espera pelo um AVC. Não. Nenhum de nós espera pelo um AVC de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um filho. Ninguém espera. É o inesperado. Ninguém espera quem está trabalhando, quem está ganhando seu sustento, seu pão de cada dia. Ninguém espera chegar no emprego e o patrão falar: passa lá no RH, departamento pessoal, que você vai ser dispensado. Tem uma lista aqui de pessoas que vai ser dispensada. Ninguém espera. Ninguém espera o diagnóstico de um câncer. E com isso a crise vem para essa pessoa, e não só para essa pessoa, mas para todos desta família. Ninguém espera pela morte de um parente que está cheio de saúde, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de sonhos. Ninguém espera. Como eu disse, o inesperado, ele gera a crise. E de repente, naquele momento, que era só alegria, só felicidade, só paz, passa para uma outra fase de lágrimas, de sofrimento, torna-se uma realidade em nossas vidas, na nossa casa, nas nossas casas, nas nossas famílias. E não temos, meus irmãos, como fugir do inesperado. Ninguém pode fugir do inesperado, mas o nosso Deus, nesses momentos de crise, o nosso Deus, ele se coloca ao nosso lado,
o nosso Deus se coloca à nossa disposição, o nosso Deus se coloca, meus irmãos, para nos ajudar, nos consolar, nos confortar e nos dar a esperança de que tudo há de passar. Tudo há de passar e continuaremos vivendo na dependência do Senhor, porque temos um Deus que é por nós, um Deus que não desiste de nós, um Deus que não desiste de nos fazer feliz, mesmo em meio às dificuldades, à dor, ao sofrimento, esse Deus cuida de nós. E com aquela mulher não foi diferente. Aquela mulher, ela não desistiu do seu filho, mesmo diante de um cenário, de uma realidade totalmente desfavorável a ela. Cenário o pior possível, porque o pior inimigo da raça humana, que é a morte, entrou em sua casa e levou o seu querido filho, mas ela não desistiu. Ei, meu irmão, minha irmã, não desista. Não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Talvez você hoje ache que aquilo que você perdeu não tem mais solução, não tem mais como recuperar, mas eu digo para você, baseado na palavra de Deus, que Deus, Ele renova todas as coisas. Ele faz todas as coisas novas em nossas vidas. Deus, Ele tem coisas boas, maravilhosas para todos nós. Deus tem coisas boas para você, meu irmão. Deus tem coisas boas para você, meu irmão. Os sonhos de Deus para as nossas vidas, os sonhos de Deus para nós são maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus para nós são maravilhosos. E disse o marido daquela mulher sulamita para ela, verso 23, por que vais ao profeta hoje? Não é lua nova, não é dia de adorar, não é sábado, dia de culto, não é o dia de adoração, hoje não é dia de culto. Aí vem a pergunta, mas pastor, o que tem isso a ver com a igreja hoje? O que tem isso a ver com o culto a Deus hoje? E eu digo para os irmãos que tem a ver hoje muita coisa. No pensamento daquele marido, no pensamento daquele homem, Deus estava limitado ao templo. No pensamento daquele marido, Deus só se manifestava, o seu poder, a sua glória nos dias de culto, no momento da liturgia do culto, no momento da celebração, que era os sábados. Meus irmãos, meus amigos da palavra de Deus, há muitos nas igrejas hoje, há muito em nossas igrejas hoje que pensam que Deus está limitado ao templo, que a manifestação de Deus está apenas limitada ao templo, onde Ele é adorado. Há muitos aqui, eu posso até arriscar, que só pegam nas suas Bíblias no dia de domingo. Há muitos que só pegam na sua Bíblia no dia de domingo para vir a igrejas. Há muitos que só oram aos domingos. Há muitos que só cantam louvores a Deus aos domingos, quando vêm a igrejas. Só são crentes no dia de domingo. Só são crentes quando vêm na igreja dia de domingo. E quando, vou dizer mais, e quando conseguem ficar dentro da igreja no culto no dia de domingo.
quando não são atacadas. Quando não são atacadas por comichões do inferno, que os levam para ir ao banheiro, para beber água ou para atender um celular. Nosso Deus, meus irmãos, Ele quer que nós, como seus filhos, como seus servos, o adore em espírito e em verdade. Verso 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem, Geazi. Em outras palavras, ela estava falando: a minha conversa, Geazi, não é contigo. Esse assunto não é com você. E o que eu tenho que falar não é com você. O que eu tenho que falar é com o homem de Deus. E aqui eu paro para fazer uma reflexão com os irmãos. Meus irmãos, há muitas coisas em nossas vidas como servos de Deus. Há muitas coisas em nossas vidas, meus irmãos, que não devemos falar com ninguém. Há coisas particulares em nossas vidas que não devemos expor para ninguém. Há coisas em nossas vidas que nós só podemos falar com Deus. Não abra coisas importantes para a sua vida com ninguém, mas apenas com Deus, porque Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. O maior inimigo do homem, a morte, destruiu o sonho daquela mulher e sua família. E agora ela diz a Geazi: vai tudo bem. Que situação, meus irmãos! Existe, meus irmãos, lares. Existe lares, existe casamentos que estão em estado de putrefação. Estão numa situação calamitosa. Estão mortos, mas as pessoas continuam insistindo, falando, demonstrando que está tudo bem. Você pergunta e ela fala: está tudo bem, está tudo legal. Vemos pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que estão se afundando na cova da amargura, estão amarguradas, o coração cheio de mágoa, o coração cheio de ressentimento. Por quê? Por quê, pastor? Porque não consegue liberar perdão. Não consegue liberar perdão ao seu irmão. São pessoas orgulhosas. Não consegue perdoar o esposo, não consegue perdoar a esposa, não consegue perdoar os filhos, não consegue perdoar os pais, não consegue perdoar os irmãos. E estão falando: está tudo bem, está tudo bem. Meu irmão, minha irmã, se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus não pode nos perdoar, não pode. O Senhor não pode escutar nossas orações, por mais que você chore, por mais que eu chore, Deus não vai responder às nossas orações, enquanto nós, eu, você, não liberarmos perdão,
enquanto não liberarmos perdão, nós vamos continuar afundado na mágoa, afundado na cova da tristeza, afundado na cova da solidão, mesmo insistindo em falar que está tudo bem. Essa pessoa, ela vai de mal a pior. Nosso tema é: não desista. A sunamita não desistiu, meus irmãos. Agora ela, depois de muita dificuldade, imagina aquela mulher, subiu um Monte Carmelo em cima de uma carroça. Agora ela chega diante do profeta, lá no Monte Carmelo, verso 28. Ela disse ao profeta, chega diante do profeta e diz ao profeta: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Agora ela questiona o profeta: pedi eu algum filho? Não me enganes. Irmãos, aquela sunamita, ela era estéril. Ela não havia pedido nenhum filho ao profeta, ao homem de Deus. Mas com a palavra do profeta, com a profecia do profeta, nasceu no coração daquela mulher a esperança do milagre. Nasceu no coração daquela mulher a esperança de um filho. E um filho, ele faz toda a diferença em nossas vidas. Quarta-feira passada, no culto de oração, nós oramos, cantamos pelo aniversário do Guilherme. Guilherme e Giovanni fizeram aniversário quarta-feira. E ele e a família estiveram aqui. Nós cantamos, louvamos pela vida do Guilherme especial. Guilherme foi um milagre de Deus. Quem conhece a história do Guilherme, como foi bom estar aqui, louvando, bendizendo pela vida daquele menino que completou 19 anos. Milagre de Deus na vida daquela família, e nós nos alegramos com eles aqui. Coisa maravilhosa, irmãos, é nos reunirmos aqui para orarmos nas quarta-feiras. Pena que muitos não tenham esse hábito de orar. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom estar aqui às quarta-feiras. Como é bom estar aqui pela manhã aos domingos. Pena que muitos já estão perdendo o hábito de vir cultuar a Deus pela manhã. Mas como foi bom estar aqui pela manhã. E eu enchi meus olhos de lágrimas pela manhã, quando começou o culto aqui, os irmãos começaram a cantar louvores aqui, e aqui nesse banco aqui, estavam minhas netas, meus netos, mais algumas crianças de braços dados, e elas louvando a Deus, se movimentando aqui. Alguém viu esse lance aqui? Viu, pastor Roberto? Vocês viram? Medima viu, a menininha, a netinha dela aqui. Como foi bom! Como aquilo me alegrou meu coração! Como aquilo fez bem a minha vida. Parece uma coisa, uma bobeira, né? Umas crianças brincando aqui, de braços dados, cantando, louvando a Deus. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ver nossos filhos, nossos netos na presença do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não há coisa que pague isso na vida de um adorador de Deus. Não agora vendo meus filhos, mas agora vendo meus netos na presença de Deus, sendo criado na presença de Deus. Não existe coisa mais maravilhosa do que isso. Pena, meus irmãos, que muitos servos de Deus estão relaxando em relação a isso. Estão valorizando as coisas deste mundo aí fora. Estão correndo das coisas materiais deste mundo, estão colocando o reino de Deus,
o tesouro precioso que Ele nos deu, que é nossos filhos, nossos netos, na presença do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós enfrentamos crises? Quantas vezes enfrentamos crises? Quantas vezes passamos por dificuldade? Quer exemplo? Vou dar. É um trabalho que parecia promissor, um trabalho que tinha tudo para dar certo, mas de repente, essa pessoa é desligada do trabalho sem aviso prévio. É o jovem que estuda para um vestibular, para uma faculdade pública, está tudo dando certo, está tudo correndo às mil maravilhas, mas de repente vem a notícia da reprovação. É um namoro, é um noivado, que está dando tudo certo. Os sonhos, os ideais desses casais está sendo cada vez mais maravilhosos. Mas de repente tudo isso é interrompido, sem um aviso prévio, sem uma explicação, e aí vem a crise na vida desse casal. É a crise, é a frustração, é os sonhos que se vão. E é nessas horas, meus irmãos, é nessas horas que nós que temos Jesus como Salvador, que nós temos Jesus como Senhor, que temos a certeza, como lemos aqui no início deste culto, de que nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Deus. É nessa hora que a palavra de Deus nos fortalece, nos dá força para continuar buscando em Jesus, buscando a sua misericórdia, na certeza de que o nosso Deus, Ele pode sim fazer o impossível em nossas vidas, assim como fez na vida daquela sunamita. Ela não desistiu. Ela não desistiu da sua bênção, ela não desistiu daquilo que Deus deu a ela. Verso 29, então disse Eliseu a Geazi: Geazi, tome meu bordão na tua mão, e vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Verso 30, há uma palavra de uma mãe que não desistindo dos seus sonhos, daquilo que o Senhor tinha para ela. Verso 30, porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e seguiu. Aquela mulher estava determinada a não sair da onde o profeta estava. Ela disse: você pode mandar o Geazi lá, mas eu não vou sair da tua presença. E então, Eliseu, meus irmãos, ele não teve como fazer outra coisa a não ser ir aonde estava o menino. E ela foi aonde o menino estava, e ali, meus irmãos, a palavra do profeta nos diz que ele foi até ali, e ali ele entrou naquele quarto onde estava o menino. E a palavra nos conta que ele fechou a porta, verso 33, que ele fechou a porta e orou. Oração, meus irmãos. A oração é a arma do crente. A oração e a Bíblia, a palavra de Deus, é a arma que nós temos para enfrentar as crises deste mundo. Não há outra arma para nós, servos de Deus, a não ser orar. Orar sem cessar, ler a palavra, crer no poder que há na palavra de Deus. Então entrou no quarto, orou ao Senhor. Verso 34. E agora Eliseu deitou-se sobre o menino.
Eliseu se deitou sobre o menino, se esticou em cima do menino, e o texto diz que a carne do menino aqueceu. Verso 35, ele circulou pelo quarto, depois voltou a subir sobre o menino, e então o menino respirou 7 vezes. E o menino abriu o quê? Os seus olhos. Verso 36, então Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E ele disse àquela mãe: toma o teu filho de volta. Verso 37, e ela veio, se prostrou aos pés do profeta, inclinou-se à terra e tomou seu filho pela mão e saiu. Conclusão. A sunamita, meus irmãos, ela não se acomodou com a derrota. Ela não se acomodou, ela não desistiu, mas ela foi em busca do milagre. Ela foi em busca do milagre na sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, guarda isso. Muitas vezes Deus permite crises em nossas vidas. Deus permite as tribulações em nossas vidas. E essas crises, essas tribulações, são ferramentas que Deus usa em nossas vidas para nos ajudar a vencer as tempestades que vêm sobre nossas vidas. Vou repetir. Muitas vezes as crises, muitas vezes as tribulações que vêm sobre nós são ferramentas que Deus usa para nos ajudar a vencer as tempestades da vida. Eu não sei, meu irmão, não sei, minha irmã, se você está passando por uma tribulação, se você está passando por uma crise na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com seu filho, com a sua filha. Eu não sei, mas de repente Deus está usando essa situação para falar algo que você precisa fazer na sua vida. E eu digo para você, você tem um amigo. Você tem um amigo que você pode contar, e esse amigo é o nosso grande Senhor Jesus Cristo. É aquele que foi à cruz do Calvário, é aquele que morreu por nós, é aquele que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, e agora ele está à disposição de cada um de nós que o temos como Salvador, para nos ajudar a vencer essa dificuldade. Jesus, Ele tem poder para cuidar de nós, mesmo na pior dificuldade que estivermos vivendo. Ele tem solução para nossas vidas. Aquela mulher, meus irmãos, ela não desistiu. Não desista dos teus sonhos, meu irmão. Não desista dos teus sonhos, meus irmãos. Deus tem coisas maiores do que aquilo que você pensa ser o bom para você. De repente, essa crise que você está passando é porque Deus tem algo para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar falando no teu coração. Vou convidar o Ministério de Louvor para estarmos aqui, nós estaremos cantando. E eu digo para você, pense em tudo isso que você está vivendo. Pense na dificuldade que você está enfrentando. E pense que a situação daquela mulher pode ter sido maior do que a sua dificuldade. Mas Deus teve misericórdia dela.
assim como Ele tem tido misericórdia de nós. E eu digo para você, creia, há poder no nome de Jesus. Não desista. Não desista da tua felicidade, não desista do plano que Deus tem para você. Deus tem coisas boas para nós, mas para isso é preciso que estejamos de pé, que estejamos dispostos a subir ao Monte Carmelo, e buscar e falar com aquele que pode todas as coisas, aquele que tem o poder de todas as coisas, aquele que conhece as coisas mais íntimas que temos em nosso coração. Ele conhece. Por isso, entrega a tua situação, a tua crise ao Senhor, e Ele vai cuidar de você. Amém?